Para poder explicar melhor, ou seja, ou responder melhor a essa pergunta, é importante compreender o que é que eu faço, certo? Primeiro, eu costumo dizer que, embora que a hipnoterapia, ou seja, a hipnose clínica em crianças, já começa a ser uma terapêutica de uma abordagem inicial. E o que é que eu quero dizer com isto? É que se eu recuar há 10 anos atrás, quando comecei a trabalhar com hipnose no tratamento com crianças, ou ajudar as crianças a ultrapassar mais dificuldades, eu verificava que a hipnose, por exemplo, era um contexto quase como que fim de linha, certo? Ou seja, já tinham percorrido várias terapêuticas e quando chegavam à hipnose já tinham quase como que fim de linha, ok, já experimentei isto, não vimos resultados, então vamos recorrer à hipnose. Atualmente isso já não acontece dessa forma. Ainda surgem casos desses, mas há pessoas que já procuram novas abordagens diferentes. Eu acredito que a grande base nisso é na abordagem que nós apresentamos, ou seja, é algo que apresenta conceitos e técnicas diferentes do que habitualmente existem. Mas quando procuram, ou seja, quando os pais procuram a terapia para ajudar os filhos num determinado problema, nós temos que compreender uma coisa muito, mas muito simples. A dinâmica terapêutica tem que ser feita em duas partes importantes. Um lado, que é o problema da criança e os objetivos que a criança também, de certa forma, define. O outro lado são os objetivos e o problema que os pais trazem. Temos que trabalhar em duas vertentes, certo? Por isso é que ao longo de um processo terapêutico nós não estamos a mudar só a criança, também temos que mudar os pais, certo? Temos que criar novos hábitos nos pais, temos que, como eu costumo dizer entre aspas, afinar alguns comportamentos dos pais para obterem melhores resultados no que eles procuram, mas acima de tudo também temos que nos focar nos objetivos daquilo que a criança pretende. A abordagem terapêutica parte muito por estes princípios, ou seja, ajudar os pais a adotarem-se de estratégias e depois a focar no problema da criança, ajudando com técnicas a ultrapassar alguns obstáculos que podem impedir o sucesso ou a mudança do comportamento. Agora, para mim que estou do lado lá, para mim que sou psicólogo e terapeuta e que estou a intervir, dá-me um imenso orgulho e um imenso prazer, muitas das vezes, ver um determinado padrão de sofrimento dos pais por se sentirem-se quase como que incapazes de ajudarem um filho num determinado problema e ao longo de um processo ver a evolução dos pais positivamente, ou seja, pequenas coisas que eles podem começar a aprender, pequenas estratégias que eles podem utilizar. E eu faço muitas vezes esta pergunta aos pais. Aliás, grande parte dos pais eu faço esta pergunta, que é: quantas vezes diz ao seu filho que tem orgulho nele? E há muitos pais que param nessa resposta e ficam a pensar, certo? Porquê? Porque primeiro, ou estão tão focados no lado negativo de um determinado problema e em todas as consequências que o problema tem e provocam neles, que muitas das vezes esquecem-se de promover esse lado positivo, certo? E claro que ao fim da terapia, ou seja, ao fim de todo um processo de terapia, é importante que os pais comecem a compreender a importância, por exemplo, de exatamente dizer isto aos filhos, todos os dias, certo? Porque os filhos não são só um monte de defeitos, também são qualidades. O outro lado, ao lado das crianças, claro que se compreendemos que um determinado padrão, um determinado problema influencia a criança, e dou um exemplo muito simples, que é um problema que afeta a criança ao nível emocional e quase como que a médio prazo, que é a enurese noturna, por exemplo. Crianças que não têm dificuldade de controle da bexiga e que fazem xixi na cama, por exemplo, e que aos 11, 12 anos isto ainda acontece, certo? Claro que isto emocionalmente mexe muito com uma criança. E quando uma criança que vive durante este padrão de comportamento disfuncional durante muitos anos e que adquire quase que a mentalidade que isto é algo que vai acontecer e é normal que isto aconteça, certo? Não passa só pelo hábito de acontecer, mas a mentalidade também passa pelo problema. Ou seja, eu vou para a cama e já sei que hoje vai acontecer isto, certo? E isto desvaloriza a estima que uma criança tem. E ao fim de um processo terapêutico, a criança ter controlo e fazer uma mudança enorme neste tipo de problemática, por exemplo, ajuda a que ela, de certa forma, também se sinta um orgulho muito grande nela, certo? E valoriza e abre oportunidades de vida que até então eram fechadas para a criança, como por exemplo uma criança de 12 anos que não vai dormir à casa de um amigo porque tem medo que este problema aconteça e tem medo de ser rejeitado e ser usado pelos amigos, poderem começar a ter este tipo de comportamento, e isto dá-lhes um orgulho muito grande. Ou seja, são dois orgulhos diferentes, a dois níveis diferentes, ou dos pais
e aos da criança. E isto está muito presente ao nível da terapia, certo? Por isso é que eu sempre digo, esta mudança positiva, ou é o resultado positivo, que muitas das vezes me motiva no trabalho que eu faço. E a encontrar sempre formas e estratégias diferentes de criar estas mudanças, porque é realmente, eu sempre digo isto não é um milagre, certo? A terapia não resolve os casos todos. Há situações que a terapia não consegue resolver. Eu acredito que é ou porque um lado a criança possa não colaborar, ou porque a criança não muda, ou porque efetivamente há outras condicionantes que não nos competem a nós. Mas quando nós conseguimos promover essa mudança, essa criança pelo menos conseguiu atingir um potencial diferente. E é menos uma que está em sofrimento. Achas que em todos os casos que existem de crianças no nosso país, vamos focar aqui, de que estão a tomar medicação, deviam, antes de serem medicadas, passar por um processo de hipnoterapia ou de tratamento nestas áreas? Nós temos que pensar o seguinte, que é, se nós pudermos evitar a medicação e arranjar estratégias de mudança, acho que sim, devíamos partir por esse pressuposto, ou seja, tratar primeiro e medicar em caso extremo, ou seja, em caso de insucesso. Ou seja, a terapia não está a ter sucesso e precisamos de que a criança tenha controle, por exemplo, do caso daquela ansiedade fóbica, em que a criança tem ataques de pânico e que muitas das vezes, claro, devemos partir pelo processo terapêutico e ajudar a criança antes de passar para a medicação para a ajuda do processo. Agora, muitos casos e muitas situações é importante que a criança seja medicada para que a terapia tenha resultados positivos. Ou seja, é necessário controlar. Uma criança que tem uma ansiedade exacerbada, é difícil que ela, num contexto terapêutico, se não estiver medicada, por exemplo, tenha uns níveis de ansiedade minimamente regulados para poder-se trabalhar terapeuticamente, certo? Por isso é que eu sempre digo, claro que a medicação é um penso rápido, não resolve muitas das vezes o problema, e nós estamos a falar de problemas emocionais, certo? Que estão derivados de determinadas problemáticas do foro psicológico. Não resolve o problema, porque o problema está lá, a medicação apenas vai diminuir a intensidade física, ou seja, o sofrimento físico que a criança sente, certo? Agora, podemos tratar a enurese sem a medicar? Ótimo, excelente. É menos essa medicação que a criança toma. Agora, podemos tratar um caso fóbico de uma criança sem medicar? Ótimo, excelente, é menos essa medicação. Agora, por vezes, podemos medicar enquanto a terapia resolve o problema para ajudar a atenuar o sofrimento físico, mas com o objetivo, claro, que se a criança adquirir novos skills, novas estratégias e houver a promoção de uma mudança de comportamento, devemos fazer a diminuição e terminar com a medicação. Nós não. A parte pediátrica ou pedopsiquiátrica que trata desses casos, não os psicólogos.